O Brasileirão já acabou. E você sabe quais foram os times que tiveram as maiores e as menores médias de público do Brasileirão? Começando pelo São Raimundo de Roraima, que jogou 8 jogos e teve no total, somando todos os jogos, 868 torcedores, tendo uma média assim então de 109 torcedores por partida. Agora vamos para o top 20, que é o Remo. O Remo jogou 20 partidas e levou um total de 296.946 torcedores para o estádio, tendo uma média de 14.847 torcedores. O 19º colocado foi o Sport, que teve 31 jogos em casa e levou um total de 521.251 torcedores, tendo assim uma média de 16.815 torcedores por jogo. Em 18º está o Santa Cruz. O Santa Cruz jogou 7 jogos em casa apenas e levou 124.390 pessoas para o estádio, tendo uma média de 17.770 torcedores. O Santa Cruz, que não tem divisão nacional, então foi muito bem e levou muitos torcedores para sua casa para tentar conseguir uma vaga para a Série D. Em 17º está o Vitória. Vitória levou um total de 611.742 torcedores em 30 jogos, tendo uma média assim então de 20.391 torcedores. E o 16º, por incrível que pareça, é o Paraná Clube. Na segunda divisão do estadual, ele conseguiu levar 145.386 pessoas para o estádio em 7 jogos, assim tendo uma média de 20.769 torcedores. E essa média foi tentando conseguir uma vaga para a primeira divisão estadual. Bizarro. E em 15º está o Vasco da Gama com um total de 672.269 pessoas em 31 jogos, tendo uma média de 21.686 pessoas. E em 14º, Grêmio do Rio Grande do Sul, que levou 748.146 pessoas em 34 jogos, tendo uma média de 22.004 pessoas. O 13º é o Botafogo do Rio de Janeiro, que levou 830.905 pessoas em 37 jogos, ganhando o Brasileirão e tendo uma média de 22.457 pessoas. Em 12º está o Ceará, que levou 747.260 pessoas em 29 jogos, tendo uma média de 25.768 pessoas. E em 11º lugar está Atlético Paranaense, que infelizmente foi rebaixado, porém levou 958.665 pessoas nos 34 jogos que disputou em casa, tendo assim uma média de 28.196 pessoas. E iniciando o top 10 temos Internacional, que levou 880.772 pessoas em 30 jogos, tendo assim uma média de 29.359 pessoas. E em nono lugar está o Fortaleza, que levou 1.119.667 pessoas para o estádio em 37 jogos, tendo assim uma média de 30.261 pessoas. E é o primeiro time que quebrou a marca do milhão. Em 8º está o Palmeiras, que levou 1.036.647 pessoas em 34 jogos, tendo assim uma média de 30.490 pessoas. E o 7º lugar é o Fluminense, que levou 1.077.773 pessoas para o estádio em 34 jogos, tendo assim uma média de 31.699 torcedores por jogo. E em 6º lugar está o Galo, que mesmo com a punição de portões fechados no último jogo, teve uma média de 31.946 torcedores em 33 jogos, tendo um total de 1.054.211 torcedores. E em 5º lugar está o também mineiro Cruzeiro, com 986.701 torcedores em 30 jogos em casa, tendo assim uma média de 32.890 torcedores. E o 4º lugar é o Bahia, que tem um total de 1.197.488 torcedores em 35 jogos, tendo assim a média de 34.214. E em 3º lugar é o Corinthians, que tem um total de 1.494.121 torcedores em 35 jogos, tendo uma média de 42.689 torcedores. E o 2º lugar é o São Paulo, que tem um total de 1.499.001 torcedores em 34 jogos, tendo assim uma média de 44.088 torcedores. E para finalizar, o primeiro lugar da média de público do Brasil em 2024 é o Flamengo, com um total de 1.910.000
839, quase 2 milhões de torcedores em 37 jogos, tendo assim 51.644 de média de público.